Já, Inicial, Zé. hoje vamos começar? Boa noite, pessoal, tudo jóia? Vamos dar continuidade aqui à aula da Wanda, que a gente começou semana passada, e ela agora vai finalizar a nossa aula. Hoje vai ter mais o restante da apresentação e depois tirar mais dúvidas do pessoal, tá bom? A gente queria dar um toque para vocês também da seguinte forma: hoje a gente está fazendo apresentações com os nossos técnicos. Vocês que estão do outro lado também são técnicos, estão aqui para analisar tanto as aulas dos seus colegas, mas e podem também ponderar qualquer dúvidas ou até mesmo às vezes a gente está como técnico aqui, a gente está para aprender junto com vocês e, e trabalhar, às vezes, algum erro que a gente cometer, que alguns técnicos, mas tudo com respeito, é, trabalhando isso aí de forma que possamos crescer juntos, tá? Quer falar alguma coisa, Gil? Não, falou muito bem falado. Então tá Oi, bom. gente. O que que acontece? O que a Zé está falando é basicamente o seguinte: nós vamos ter muitas apresentações de técnicos trazendo conteúdos para a gente. E essas apresentações são apresentações que a gente desenvolve os conteúdos juntos, a gente vê as aulas, mas todos nós estamos aqui na posição de a gente poder questionar. Vocês podem questionar o que vocês quiserem, algum protocolo, algum serviço, tudo. E, obviamente, a gente está aí à disposição de vocês para a gente poder colaborar, porque nós não detemos, né, as A verdade verdades, a gente está absoluta. aqui aprendendo e trocando. Então, vocês podem ficar muito à vontade de participar, tá bom? Beijos. Wanda, é com Passar você, para meu a amor. Wanda. Tudo bem. Pessoal, boa noite. Tudo bem com todos vocês? Eu espero que sim, espero que essa aula agregue muito valor de conhecimento aí para todos nós, tá? Vou começar a aula e, como o Gil e o Oséias pontuou aí muito bem, nós estamos aqui todos na mesma posição e se tiver alguma observação a fazer no final da aula, a gente pode bater um papo aí. Estou aberta a ouvir vocês também, tá? Então vamos lá, pessoal. Olha, na primeira aula, que foi semana passada, nós falamos da importância de quando nós vamos aplicar a colorimetria dentro do salão de beleza. Nós falamos da importância da gente conhecer muito bem sobre as ferramentas que nós usamos dentro do nosso salão de beleza, como as colorações, os tipos das colorações, de pó descolorante, da OX, das ferramentas, né, que ajudam na reconstrução desse cabelo, os tratamentos pós-processos químicos, os tipos de cabelos também, nós sabemos que isso influencia muito na hora da escolha de fazer uma cor no cabelo, se esse cabelo ele é fino, grosso, médio, cacheado, crespo, liso, isso tudo influencia no resultado de uma cor. E agora, então, sabendo de tudo isso, agora nós podemos aí entrar realmente nesse mundo da cor, que é a colorimetria. Então vamos lá, vamos começar pela estrela de Oswald, a tão temida estrela de Oswald, que eu acho que é uma bússola muito importante que nós temos aí no direcionamento das cores dentro do salão de beleza e que por muitas vezes não são compreendidas pelas pessoas. Então é muito simples. O que é que nós precisamos analisar primeiro? Coloquei aí um desenho que tem todas as cores a partir da estrela, mas nós precisamos separar essa estrela. Por exemplo, aí em cima eu separei por cor primária. Quais são essas cores primárias? Nós precisamos ter essa compreensão primeiro e esse entendimento que a partir dessas cores primárias leva-se às secundárias e terciárias e por aí vai. Se nós não tivermos a compreensão dessas cores primárias, realmente não, a gente não consegue ter a compreensão de onde vêm as demais cores. Então, o que são as cores primárias? As cores primárias são as cores originadas pelo universo. Não foi o homem que criou. Ela existe no universo. E a partir dessas três cores se criam todas as demais cores. Quais cores são essas? Nós temos aqui o azul, até coloquei aqui, olha, uma tinta guache para vocês verem, o azul, o amarelo e o vermelho, certo? Todas essas cores são denominadas cores primárias. As demais cores, a partir da mistura dessas cores, são consideradas cores secundárias.
E como que eu consigo isso? Quando eu junto essas três cores em quantidades iguais, eu consigo a cor neutra, que é o marrom. Então, se você pegar aí um pouquinho da azul, um pouquinho da vermelha, um pouquinho do amarelo, a gente encontra o marrom, que a gente, dentro da colorimetria capilar, a gente se considera uma cor neutra, certo? Mas, se eu misturo em proporções iguais aqui, por exemplo, o vermelho, o azul e o amarelo, eu consigo o verde. Se eu misturo o azul com vermelho, eu consigo o roxo ou o violeta. Se eu misturo amarelo com vermelho, eu consigo o laranja. Que dentro da colorimetria capilar, cada uma dessas cores representam aí principalmente os nossos reflexos, nossos mix tons, por exemplo, o laranja, que é a partir do vermelho, da mistura do vermelho com amarelo, a gente tem o 044. Então, quando você pega aí uma cor, um mix tom, por exemplo, que tem 044, nós precisamos saber que o laranja é a mistura de vermelho e amarelo. Então, nesse cabelo, a gente tem presente vermelho e amarelo, tá? Quando a gente pega uma cor, por exemplo, violeta, que é o 020, ou alguma cor que tem irisado dentro da composição, nós precisamos compreender que nessa mistura de tons foram utilizadas as cores do vermelho junto com o azul. Da mesma forma, quando nós temos aí, por exemplo, o mix 013, que é o verde, né? Que ele serve para neutralizar o tom de vermelho. É a mistura de azul com amarelo, certo? E quando nós unimos todas essas cores juntas, elas se neutralizam formando o tom de marrom. Quando a gente vai neutralizar um cabelo, por que as pessoas não conseguem compreender isso? Porque elas não conseguem identificar quais as cores presentes que estão ali e quais cores faltam para complementar essa estrela. Então, se você tem presente o vermelho, o laranjado, no caso, né, que é a mistura do vermelho com amarelo, se você tem a intenção de neutralizar essa cor, qual a outra cor que está faltando para a gente neutralizar? O azul. Então, a gente precisa entrar aí com o mix tom no azul, que é o 088, ou, por vezes, ele é identificado como o cinza, para a gente conseguir neutralizar um cabelo. Então, se falando de colorimetria, se você partir desse princípio de dividir as cores bases, que são as primárias, que é o azul, vermelho e o amarelo, depois as cores secundárias, e quando essas cores se juntam em partes iguais, o que que forma? Fica muito fácil de você trabalhar com colorimetria dentro do salão de beleza, certo? Ao mesmo passo, quando essas cores se opõem dentro da estrela e quando elas se opõem, é porque elas se neutralizam. Então, se eu estou com um cabelo amarelo, com fundo de clareamento amarelo, se a minha intenção é neutralizar esse tom, eu devo usar, então, o tom de violeta para me neutralizar esse cabelo. Que o violeta é a mistura do vermelho com azul. Se eu tenho um cabelo laranja, com fundo de clareamento ali na altura do 7, até o 8 ainda tem um pouquinho de laranja também, dependendo do tom do 8, né? Porque existe aí, é muito tênue a linha que divide 6 e 7, 7 e 8. Então, nós precisamos analisar muito bem quando a gente vai fazer um processo de descoloração no cabelo e analisar um fundo de clareamento, para a gente conseguir identificar quais são as cores presentes nesse fundo de clareamento. Se a gente tem laranja em excesso, se a gente tem amarelo em excesso, para a gente conseguir fazer a neutralização da cor de forma correta, tá? Então, se eu tenho um cabelo laranja, a cor que se opõe ao laranja é o azul. Então, eu preciso entrar com o mix tom azul ou alguma coloração que tenha azul presente dentro para a gente conseguir fazer essa neutralização de cor. Da mesma forma, se eu tenho um cabelo vermelho e a minha intenção é neutralizar os tons avermelhados, eu preciso entrar aí com os mix tons na altura de verde para mim conseguir fazer a neutralização de cor e vice-versa.
Alguma dúvida em relação a essa estrela? Porque depois eu quero mostrar para vocês na prática, no fundo de clareamento, como que isso funciona. Mas se alguém tiver dúvida sobre o que é uma cor primária, quais são as cores primárias, como elas se neutralizam, vocês podem falar comigo aí antes de passar para a próxima aula, tá? Tá tudo certo, pessoal? Posso dar continuidade? No chat ninguém falou nada por enquanto, não. Ninguém falou nada, então tá tudo certo. Pessoal, então, a partir disso, vamos levar isso. Uma coisa que eu preciso deixar bem claro para vocês é que quando nós vamos descolorir um cabelo, você não vai enxergar o vermelho vibrante, igual está aqui na tabela. Você não vai enxergar o amarelo, às vezes o amarelo sim, mas você não vai enxergar um laranjado tão vibrante, igual está aqui na tabela. A gente precisa identificar, através do fundo de clareamento, aquele reflexo ali que tem maior poder na revelação da cor para você identificar o que está refletindo vermelho, o que está refletindo laranja, o que está refletindo amarelo, tá? Isso aqui é só uma bússola que direciona a gente na hora de criar as cores. Eu peguei aqui, vamos passar para a próxima matéria, Jéssica, para o próximo slide. Olha, eu peguei aqui, eu vou pedir para a Jéssica mostrar, mas isso aqui é só um videozinho. Eu peguei aqui um cabelo, todas essas mechas que eu descolori, foi um cabelo numa altura de... Um cabelo numa altura de 4, tá? Por que eu quis trazer um cabelo na altura de 4? Porque a gente recebe muitos cabelos dentro do salão na altura de 4, 5. E eu quis mostrar para vocês como que a gente trabalha com o cabelo até uma certa altura de tom de forma saudável. Quando eu levo esse cabelo que está numa altura de 4 para uma descoloração mais intensa, por exemplo, levando ele lá para o 8, para o 9, como que esse cabelo fica, tá? O que eu fiz para mim fazer essa descoloração dessas mechas? Peguei um cabelo na altura de 4 com espessura do fio média. Os produtos que eu usei para revelar esse fundo de clareamento foram o pó descolorante Luxury, mais água oxigenada volume 30, mais o Teraplex, proporção de 2 por 1,5, que é a medida que eu gosto de trabalhar aqui no salão com descolorações. E aí, pode passar, Jéssica, por favor? E aí, o resultado dessa descoloração, eu consegui criar aí para vocês um fundo 4, um fundo 5, um fundo 6, um fundo 7, um fundo 8 e um fundo 9. Até trouxe um videozinho. Será que a gente consegue passar esse videozinho, Jéssica? Tentar aqui, só um minuto. Mas se não der, só pela imagem eles conseguem compreender. Eu vou explicar para eles do que serve esse videozinho. Qual que é a comparação que eu quis fazer nesse videozinho, pessoal? Eu quis mostrar para vocês um mesmo fundo de clareamento, nesses dois últimos cabelos. Esse primeiro foi um cabelo descolorido e um cabelo que é coloração. Essa cliente possui muito branco, ela pinta o cabelo na altura de 7 com 7,3 e depois ela faz mechas. Então, esse fundo de clareamento aí é a partir de um cabelo colorido, mas os demais é a partir de um cabelo natural. E o que eu quis mostrar para vocês aqui nesses dois tipos de cabelo? É o mesmo fundo de clareamento, porém, um possui maior contraste e o outro possui um maior volume de cor. Como que isso influencia no visual? Então, quando nós vamos escolher criar uma cor de um cabelo também, nós precisamos analisar muito bem qual que é o resultado final que nós queremos ter para a gente criar esse design. A gente quer que denomina contraste, que é o fundo natural, a gente quer um volume de cor nesse cabelo. Olha como que muda. Parece que esse último cabelo, como eu descolori ele quase todo, né, e uma porcentagem de uns 70% de fios descoloridos, parece que esse cabelo está muito mais amarelo. Só que, na verdade, não. Isso é o excesso de cor.
Então, às vezes, quando chega uma cliente no salão, às vezes reclamando da cor, nem sempre é o tom que ela está reclamando. Às vezes é a falta de fundo, é a falta de contraste que está incomodando essa cliente, não está deixando esse cabelo ficar bonito. Então, nós precisamos analisar isso. Pode passar, Jéssica? Um fundo de clareamento 4, na prática, quando nós descolorimos um cabelo, o fundo de clareamento 4 aí que é revelado, né, que acho que é o primeiro tom que é revelado a partir de uma descoloração, nós conseguimos o tom de vermelho. Um fundo de clareamento na altura de 4, o fundo de clareamento é vermelho. Se eu quero fazer a neutralização de cor, eu preciso usar verde e vou trabalhar com o Mixton 013. Esse fundo de clareamento é ideal para criar cores escuras mais profundas, com reflexos neutros ou frios, como os tons de café, amêndoa, acaju, escuro. Exemplo, quando nós vamos criar aí, por exemplo, uma 466, 465, uma 4.7, que é um tom de café. Então, o fundo ideal é o fundo 4, vermelho, que a gente consegue criar cores mais profundas. O que é uma cor mais profunda, pessoal? Cor mais profunda é quando nós temos aí um fundo natural que possui maior intensidade e revela menos reflexos, tá? A partir de um fundo de clareamento 5. O que é um fundo de clareamento 5? Quais cores que eu tenho presente nesse fundo de clareamento? Eu tenho vermelho alaranjado. Tenho ainda uma quantidade de vermelho, porém eu também já tenho presente aí nesse fundo de clareamento, nessa altura de tom, o laranja. Se eu for fazer a neutralização, o que eu preciso fazer aí? Eu preciso usar Mixton cinza intenso, porque eu tenho presente aí o vermelho e o laranja, e o Mixton 013. Então, seria 011, eu só esqueci de colocar aqui o 088, que representa o azul. Também, eu poderia usar 011, 013 e 088. Porque talvez se eu uso somente um Mixton, por exemplo, só o azul, eu consigo neutralizar o alaranjado, mas eu não consigo neutralizar o vermelho. Então, às vezes, é necessário a gente trabalhar com 2 Mixtons, tá? Esse fundo de clareamento 5, ele é ideal para criar os tons profundos mais intensos, como os tons de marrons puros ou com reflexos avermelhados, por exemplo, os acajus e alaranjados. Exemplo, 5.5, 565, 5.7, que, aliás, pessoal, 5.7 e 5.71 de Mirra Cosméticos, eu estou trabalhando muito com ela aqui no salão, e eu acho um dos tons de marrons mais profundos, assim, mais bonitos que tem. Fundo de clareamento 6, que é o alaranjado. Ele não tem presente aí o vermelho, ele só tem presença do alaranjado, apesar que o alaranjado é a mistura de vermelho com laranja, né? Então, a gente precisa ter esse raciocínio aí. Mas, para não criar aí uma bola de neve na cabeça de vocês, alaranjado. Neutralização. Se eu for fazer a neutralização desse cabelo azul ou cinza, em Mixton 088, 011. Esse fundo de clareamento ele é ideal para criar os mais variados tons de marrons intensos ou com reflexos acobreados e dourados. Ideal também para a criação de cores vermelhas intensas, como, por exemplo, 6.34, 6.35, 6.7, 6.47, 6.73, 6.64 e 6.66, que é o nosso vermelho intenso. Fundo de clareamento 7, galera. Fundo de clareamento 7 é uma incógnita, né? Porque é um dos fundos de clareamento que é mais difícil das pessoas acertarem. Porque às vezes, né, não consegue chegar nesse tom ideal 7, ou às vezes se você esquece o cabelo ali um pouquinho, a gente já chega no 8, e é o fundo de clareamento assim, ideal para a gente fazer, principalmente moreno iluminado e os tons de marrons que estão usando agora, esses tons de marrons mais vívidos. O que nós temos presente no fundo de clareamento 7? Nós temos o amarelo alaranjado. Então, a gente tem aí um fundo de clareamento que se revela amarelo, porém, ainda tem muita presença de laranja nesse cabelo, tá?
Se eu for fazer uma neutralização nesse cabelo, eu preciso usar azul ou cinza, ou até violeta, por causa dessa presença de amarelo aí. Os mix tons que eu devo usar 088, 011, 020. Ou tonalizante que contenham na composição ponto 12, ponto 21 e ponto 89. Que nós sabemos aí, por exemplo, uma coloração que tem ponto 12, o que está depois do ponto que vem em primeiro lugar, ele possui uma maior quantidade, então eu tenho aí uma presença maior de azul. O 2 é uma presença menor de roxo. Ao contrário disso, suponhamos que fosse 21, ponto 21. O que vem primeiro é uma presença maior de reflexo, então nós temos aí o roxo em maior quantidade, o azul em menor quantidade, e o 89 nós temos aí a presença com menos intensidade dessas cores. Fundo ideal para criar cores intensas ou neutras nos tons de marrons mais claros, marrons frios, dourados ou acobreados, os ruivos avermelhados ou com reflexos acobreados e os tons de mel. Exemplo de cores nessa altura de tom. 7.3, que é o famoso mel aí, 7.4, 7.7, 7.34, 7.71, que também é um tom de marrom frio maravilhoso. Ele é um marrom frio, mas sem deixar de perder aquele brilho bonito. Eu adoro trabalhar com 7.71 aqui no salão. 7.73, que é o nosso tom de marrom dourado aí. 7.7, marrom puro. Eu quero deixar aí um alerta para o 7.4. A gente fala muito sobre isso nas nossas aulas, a gente já falou isso também nas aulas da M Pro. E eu sempre recebo alguma dúvida aqui no salão de profissionais que mandam mensagem querendo tirar dúvida quando vão criar-se os ruivos. Nós precisamos passar para os nossos distribuidores, para os nossos representantes que trabalham, né, com a venda direta aí dentro dos salões de beleza, que esse 7.4 nosso, ele tem uma presença muito grande de... Apesar dele ser acobreado, ele se revela bem vermelho. Então, tomar cuidado aí com essa coloração 7.4 quando vocês forem vender, na intenção de criar os tons de ruivos mais claros, tá? O 7.4 revela um tom de ruivo bem avermelhado. Fundo 8. Fundo 8 é o nosso amarelo real. Então, nós precisamos ter essa consciência. O fundo 8 é um dos fundos, eu falei do 7 aí nos tons de identificar, mas o fundo 8 é o fundo mais difícil de se trabalhar. Porque o fundo 8, na prática, ele precisa ser aquele amarelo, amarelo mesmo. Sabe aquele amarelo puro, amarelo ouro, que você enxerga? Só que por muitas das vezes, as pessoas confundem ele com a presença de laranja ainda. E aí, na hora de criar as cores, tem uma certa dificuldade, tá? Então, o fundo de clareamento 8 é aquele amarelo, amarelo mesmo. Amarelo bem dourado, com bastante dourado presente, mas ele tem ausência de laranja na composição. A neutralização do fundo de cabelo 8, violeta, 0,20. Ou ainda, a gente pode trabalhar com a 0,88, com a 0,11, se estiver presente laranja nesse fundo de clareamento, porque tem aquele 8 que acabou de sair do 7, tem aquele 8 puro. Então, nós precisamos avaliar muito bem isso. Por isso que eu deixei aí, coloquei a 0,20 em primeiro lugar, mas eu coloquei depois 0,88 e 0,11, se ainda nesse fundo de clareamento 8 foi identificado algum resíduo alaranjado. Fundo ideal para criar as cores loiras com reflexos mais vívidos, de intensidade média ou neutra, como os tons de loiros dourados acobreados, doce de leite e bege. Ideal também para a gente criar os tons de ruivos mais nudes, os ruivos mais claros, aí, tipo ruivo Marina Rui Barbosa, tá? Exemplo de cores: 8.31, 8.73, 8.4 e 8.05. Fundo de clareamento 9. Pessoal, na minha imagem aí, esse fundo de clareamento está muito claro, está quase parecendo um 10, tá? Eu acho que é por causa da luz, quando eu fui
fazer a foto, mas o fundo de clareamento 9, como que nós identificamos ele? Nós identificamos quando a gente enxerga aquele amarelo bem clarinho, não é aquele amarelo dourado como o 8, ele é um amarelo bem clarinho. Esse fundo de clareamento ele é ideal para a gente criar os tons de cabelos mais claros. A neutralização seria o irisado, que é o 0,20, mix tom 0,20 ou tonalizante que contém o irisado na composição, exemplo, ponto 2. Ou a gente pode trabalhar também com 89. Fundo de clareamento ideal para criar as cores loiras de baixa intensidade, como os loiros dourados claros, perolados, amanteigados e beges. Exemplo, 9.43, 9.89, 9.7. Ou somente 9, 9.3, esses tons de dourados claros. Eu, particularmente, eu vou confessar para vocês que aqui no salão eu quase não trabalho com fundo de clareamento 10. Os meus loiros, quase todos, eu trabalho na altura de tom 9. Por quê? É muito difícil a gente pegar, não se tem aqui no Brasil, principalmente na nossa região, na região sul aí do pessoal do sul, até que eles têm bastante cabelos loiros, naturalmente. Mas na nossa região aqui quase não se tem. A gente tem muito cabelo com base 4, com base 5, no máximo com uma base 6, no máximo. Então, quando nós vamos trabalhar uma descoloração, nós precisamos ter a compreensão que o contraste em si, eles neutralizam o fundo de clareamento. Então, todas as vezes que vocês forem tonalizar um cabelo, a minha sugestão é que, primeiro, a minha sugestão não, a forma mais correta é que vocês levem essa cliente para o lavatório, façam o processo aí de equilíbrio de pH, de desembaraço desse cabelo. Depois desse cabelo limpo e todo desembaraçado, vocês avaliam realmente qual que é o fundo de clareamento que foi revelado ali, para depois vocês trabalharem com neutralização, com tonalização e com esfumado. Por quê? Se você não conta com contraste, quando você vai trabalhar a tonalização desse cabelo, o resultado pode ser frustrante, tá? Porque o contraste neutraliza muito o tom do cabelo. Exemplo, se um cabelo ele é muito escuro, na altura de 4 ou 5, e você quer trabalhar com esse cabelo na altura de 9, o resultado desse cabelo é 9. A minha sugestão é que você só descolore esse cabelo até na altura de 8. Porque quando for lavar esse cabelo e misturar, ele vai ser revelado um fundo de clareamento 9. Então, nós precisamos ter essa maldade na hora de criar um designer de cor de cabelo, tá? Pode passar, Jéssica, por favor, o último fundo de clareamento. O último fundo de clareamento aí, ao contrário do 9, eu deveria ter colocado em mais diferente. Ele ficou um pouquinho amarelo aí nessa altura, nessa foto, por quê? Aqui no meu salão, na minha janela, bate um sol no final da tarde que fica bem alaranjado, assim, reflete na minha cadeira de atendimento. Então, às vezes, quando eu vou fazer foto, dá esse reflexo. Mas esse cabelo, ele estava na altura de 10, até mesmo porque esse cabelo aí estava numa altura de cor 7. E esse cliente gosta de cabelo bem clarinho. Então, o fundo de clareamento dela realmente era 10. Já falei com vocês que eu quase não trabalho com esse fundo de clareamento, mas quando necessário, quando a cliente gosta dos tons mais claros e quando o cabelo permite a gente levar esse cabelo numa altura de 10, tudo bem trabalhar com essa altura de 10, desde que esse cabelo esteja saudável, né? Fundo de clareamento, sinceramente, esse fundo de clareamento não precisa nem de neutralização de cor, apenas de revelação, né? Apenas da gente aí dar aquele upgrade na cor, porque eu já acho esse fundo de clareamento maravilhoso. Eu acho que quando o cabelo perde aquele fundinho amarelo, nenhuma cor de cabelo fica bonito. Mas, se quiser neutralizar, aí o fundo de clareamento, a cor ideal para neutralização é o irisado. Fundo ideal para criar os tons de loiro sem intensidade, como os tons de loiro claríssimos, platinados, frios ou acinzentados. Exemplo de cor: 10.1, 10.3, 10.89 ou 10.73, que também aqui no salão eu trabalho muito com essas cores 10.3 e 10.73, que revela, gente, um tom de perolado
Maravilhoso, eu sou apaixonada com essas cores, tá? Vamos a um fundo de clareamento na prática, gente. Eu quis trazer aqui para vocês exemplo de clientes minhas que eu faço aqui dentro do salão, cabelos reais, para vocês analisarem aqui junto comigo na prática como que tudo isso que eu falei anteriormente funciona. Eu mostrei aí para vocês um cabelo que ele está numa altura de castanho médio. Quando a gente vai fazer uma anamnese de um cabelo, quando a nossa cliente senta na cadeira antes da gente criar a cor, a gente precisa o primeiro passo é você fazer a anamnese de cor desse cabelo, tanto de cor natural quanto de cor cosmética, se possuir. O tipo desse cabelo também, como eu já expliquei para vocês, que o tipo do cabelo, a textura do cabelo influencia na hora de um resultado de uma cor. Então, vocês sentam, analisam esse cabelo primeiro, para a partir dessa anamnese, vocês sabem quais passos vocês irão dar. Qual foi a anamnese desse cabelo? Altura de tom natural, castanho médio. Altura de tom cosmética, ela já possui fios brancos, então, a altura de cor cosméticas que ela aplica no cabelo é castanho médio também para a cobertura dos fios brancos, que ela possui uma média de 30% de fio branco. Características do fio, uma espessura média. Desejo da cliente, trazer luminosidade em tons de marrom com reflexos acobreados. Então, qual que é o fundo de clareamento necessário para esse cabelo? 6. Qual que é observação? Profundidade e contraste. Essa cliente queria trazer reflexo para o cabelo, porém, ela queria preservar profundidade e contraste nesse cabelo, tá? Pode passar, Jéssica. Esse foi o resultado do cabelo. Eu vou primeiro aqui mostrar para vocês o que eu fiz. Depois, se a Jéssica conseguir, a gente passa o videozinho. Acho que ela vai conseguir, sim. Qual que foi o processo desse cabelo, então? Vocês viram também que eu cortei, né? Ela queria fazer uma mudança radical, então a gente cortou aí esse cabelo na altura média, que é na altura da altura do peito, mais ou menos. E o que que eu fiz nesse cabelo? Descoloração com pó descolorante Luxury Blonde. Aqui no meu salão eu só trabalho com pó branco, tá? OX de 30 volumes, na medida de 1:2 mais o Teraplex. Fundo de clareamento 6. Cor aplicada para esfumar. Eu usei 4 e 6 na mesma proporção, porque eu queria trazer um pouco mais de naturalidade para essa raiz. Eu falei com ela que, usando a 4, como ela estava usando antes, que não era comigo, estava deixando o fundo dela muito escuro. Então, para a gente trazer um pouco mais de naturalidade, eu trabalhei com 4 e 6 para fazer esse esfumado e essa cobertura dos fiozinhos brancos que ela possui. A cor aplicada para tonalizar esse cabelo. Na hora de fazer a tonalização, eu fiz com 5,71 em maior quantidade para neutralizar parcialmente o residual revelado no fundo de clareamento. Eu queria que estivesse laranja presente, mas eu não queria que estivesse tanto laranja. Então, por isso, eu trabalhei aí com a 5,71, que eu conseguia neutralizar em parte esse fundo de clareamento e ainda assim sobrar fundo de clareamento para mim trabalhar. Mas a 6,34 em menor quantidade, que eu queria que revelasse esse tom. Lembrando que quando a gente faz o esfumado, já neutraliza também em parte a cor. 4 e 6 tem o quê? Na altura dentro do tubo de coloração, a gente tem azul. Então, em parte, quando a gente também faz o esfumado, a gente já neutraliza esse fundo de clareamento. Então, nós precisamos fazer toda essa somatória de cores que nós estamos trabalhando para a gente conseguir entregar o resultado ideal, tá? Observação. Em todo o processo de descoloração, precisamos levar em consideração a profundidade e o contraste. Estes trazem naturalidade e neutralizam, em parte, o fundo de clareamento. Que foi o que eu falei com vocês. Além que eu contei com o esfumado da raiz, eu também contei com um pouco de azul que tinha aí na 5,71. Eu também contei com o contraste que eu deixei nesse cabelo, tá? Então, esse foi o resultado do cabelo. Será que a gente consegue passar o videozinho, Jéssica? Wanda, eu vou ter que passar no final, porque agora tem PDF e o vídeo tá lá no Canva. Tá Aí você vai bom. continuar e depois eu posso passar. Eu tiro Tá essa bom. e coloco No aqui. final, a gente passa todos os vídeos no final da aula. Vamos para o próximo cabelo. Pessoal, olha, eu quis trazer cabelos similares para vocês terem a compreensão
de como que a gente pega cabelo com as mesmas características bem parecidas, porém a entrega de resultado é diferente. Nesse cabelo aí, por exemplo, é um cabelo também que está na mesma altura de tom, porém a cliente queria um resultado diferente do que a outra cliente. Esse cabelo, por exemplo, a altura de tom natural dele, 4, com 30% de branco também. A altura de cor cosmética aplicada também 4.0, que é o nosso castanho médio. Características do fio, a diferença é que esse cabelo aí ele era grosso, o outro era médio. Então, esse aí é um pouco mais grosso do que o outro. Desejo da cliente, tons de marrom puro, sem muita intensidade de cor. Vocês conseguem identificar que os dois possuem mais ou menos a mesma cor, porém um tom de marrom mais puro, sem muita intensidade de cor, o outro num tom de marrom mais avermelhado, mais acobreado e com mais intensidade de cor. Para vocês conseguirem fazer essa analogia da diferença de quando uma cliente pede para a gente um cabelo, principalmente quando elas mostram para a gente os cabelos inspirações, nós precisamos analisar ali o que a cliente quer mostrar para nós. Se essa cliente está querendo mostrar a cor em si, se essa cliente está querendo mostrar o resultado geral, que envolve fundo, que envolve contraste, que envolve a cor que é refletida. Então, nós precisamos ter toda essa analogia, tá? Fundo de clareamento necessário para me entregar esse resultado. O 6 e 7, que é aquele 6 quase chegando no 7, porque ela já queria um tom de marrom mais neutro. Então, eu não podia ter tanta presença de vermelho, alaranjado nessa composição. Eu tinha que ter um pouco mais só do laranja, tá? Descoloração. Não preciso nem de eu falar aqui com vocês, né? Já falei sempre que eu trabalho com pó descolorante Luxury Blonde. Água oxigenada também, volume 30, porque se tratando de um cabelo que quer uma altura de tom moreno iluminado, porém não é um cabelo natural, são cabelos que têm coloração cosmética, então eu preciso aí forçar um pouco essa descoloração. Se fosse um cabelo natural, precisaria trabalhar com água oxigenada volume 30? Não, claro que não, jamais. Se eu trabalhasse aí com a 15 volumes, já era o suficiente para mim conseguir esses resultados, tá? Sempre com Teraplex também, para evitar os transtornos aí da descoloração. Esfumado que eu usei para fazer nesse cabelo, 4.0 mais 6.13. Exatamente a 6.13 junto com a 4.0, que eu queria neutralizar em parte esse fundo de clareamento que se revelou vermelho. Por isso, ao invés de o outro eu esfumei só com 4 e 6, que eu não queria que neutralizasse tanto, esse eu já entrei com a 6.13, que tem bastante presente do verde, que ia neutralizar o meu tom de vermelho, tá? Tonalização. O que eu usei para fazer essa tonalização? 6.7 mais 7.71, que é marrom frio. Qual que é a tese? A quantidade de pigmento azul presente na coloração 4.0, mais o pigmento verde presente na coloração 6.13, foram suficientes para neutralizar o residual revelado no fundo de clareamento. Vocês conseguiram compreender esse raciocínio que eu estou mostrando para vocês? Esse vídeo seria ideal passar, Jéssica, mas a gente não consegue, né? Agora não, mas aí depois eu posso passar. Tá, então eu vou mostrar para vocês aqui só essa linha de raciocínio desses próximos cabelos, depois a gente vai para os vídeos, porque é interessante vocês verem no vídeo, porque no vídeo eu falo, eu explico e mostro esse cabelo antes e depois o resultado, tá? Agora, um cabelo com altura de raiz do 7. Mostrei para vocês aí tons de cabelos que eu fiz trabalhando com 6 e 7. Agora vamos para um fundo de clareamento 7. Qual que é a anamnese desse cabelo? A altura natural de raiz e comprimento, castanho claro. Pontas. As pontas desse cabelo tinham um restante de mechas que estavam numa altura de 7, bem oxidada. Características do fio, espessura médio para fino. Desejo da cliente, um louro médio acobreado com profundidade de raiz e tons de ruivo mais claro no comprimento e pontas. Ela queria aquele cabelo que o fundo fosse mais escuro e ao longo do cabelo fosse revelando tons mais claros, que é o famoso tom sobre tom que nós falamos, que eu particularmente gosto de trabalhar bastante
com os cabelos ruivos. É muito difícil eu fazer um cabelo ruivo aqui no salão puro. Eu tenho, vou mostrar para vocês, inclusive, um pouco mais à frente, mas eu gosto muito de trabalhar com esse jogo de nuances dentro de alturas de tom. Processo de coloração. Depois que eu descolori esse cabelo, eu tive que fazer algumas mechas. Ó, Jéssica, passou, eu ainda estou no cabelo. Eu fiz algumas mechas nesse cabelo, levando esse cabelo para a mesma altura de tom que estavam as pontas, que é na altura de tom 7. E o processo da coloração foi a seguinte. Primeiro, eu descolori esse cabelo, vou mostrar para vocês no vídeo. Primeiro, eu criei aí um designer de mechas mais largas. Depois, levei essa cliente para o lavatório, tratei esse cabelo. Depois, voltei com ela para a cadeira e comecei o processo de aplicação de cor. Quais foram as cores aplicadas? 6,34, mais 7,3, mais 8,4, mais 0,44, mais OX de 30 volumes no comprimento e pontas. Por que eu trabalhei com 30 volumes no comprimento e pontas, pessoal? Ela tinha, normalmente, quando a gente vai trabalhar com ruivos, sem descoloração, a gente precisa trabalhar sempre no comprimento com água oxigenada volume 30, tá? Porque é um cabelo que é frio, demora a abrir mais, então a gente precisa ir trabalhar com volumagem de OX diferente entre comprimento e raiz. Trabalhei com a 8.4 e 0,44 aí para me intensificar essas mechas claras, intensificar o tom de ruivo, mas a cor real que eu queria que refletisse era uma mistura de 6,34 com 8,4, tá? Na raiz, eu trabalhei com as mesmas cores, não trabalhei com o mix tom. Por que eu não usei mix tom na raiz, que é o 044? Porque vocês concordam comigo que esse cabelo, a altura de tom natural dele é 5, é castanho claro. Quando nós vamos descolorir um cabelo, esse cabelo já se revela naturalmente no fundo de clareamento dele vermelho alaranjado, que é o que a gente usa para fazer ruivo. Então, para que eu iria intensificar essa raiz se eu poderia aproveitar esse fundo de clareamento? E aí eu trabalhei com as cores 6,34, 7,3, mais a 8,4, mais água oxigenada volume 15. Viram que eu mudei aí a volumagem da água oxigenada e tirei o mix acobreado do comprimento e trouxe para a raiz? Às vezes a gente trabalha com a mesma proporção de cor, porém a gente só muda a volumagem e o resultado é extraordinário. Nós precisamos ter esse entendimento, porque senão eu iria entregar um cabelo com a raiz tão clara quanto o comprimento, tá? No vídeo vocês vão conseguir compreender melhor a respeito desse cabelo, porque tem mais ou menos uns 2 minutos de eu explicando e mostrando como esse cabelo foi feito. Esse cabelo aí é um cabelo ruivo natural. Ruivo natural sem descoloração, que eu queria dizer para vocês. É um cabelo natural, não foi descolorido esse cabelo, foi feito apenas com coloração. Qual que é a anamnese? A altura de tom natural do cabelo é um 6, que é um louro escuro. Características do fio médio para fino. O desejo da cliente, o louro claro acobreado dourado, que é 8,43, que é a maioria dos ruivos que eles nos pedem no salão no dia a dia. Processo de coloração, 9,43 mais a 8,4 em partes iguais, com X de 20 volumes. Vamos à linha de raciocínio aqui comigo, gente. Por que eu trabalhei com 20 volumes? Eu queria abrir, revelar pelo menos só 2 tons desse cabelo. Eu estava com o cabelo aí na altura de 6, queria levar esse cabelo para uma altura de 8. E o OX, o cabelo é um cabelo fino. Se fosse um cabelo um pouco mais grosso, eu poderia trabalhar com água oxigenada volume 30. Porém, é um cabelo fino, é um cabelo saudável, tratado. Então, água oxigenada volume 20 foi o suficiente para revelar essa cor aí, tá? Eu sou apaixonada. E quem não trabalha com essa mistura, usem essa mistura para criar ruivos no salão, que é a 9,43 com 8,4. Fica deslumbrante as cores. Pode passar para o próximo. Esse cabelo aí foi uma mudança e tanto. Eu vou falar com você, foi uma das mudanças dos últimos tempos que eu fiz aqui no salão, mais bonitas, diferente. Até hoje, ela é cliente e ela ministra na igreja que eu participo, a igreja lotada. Todo dia que eu chego na igreja, eu admiro o cabelo dela. Eu olho e falo, isso foi eu mesmo que fiz esse cabelo.
É muito gostoso, né? A gente olhar para nossa obra de arte e ter essa admiração. O que foi feito nesse cabelo, pessoal? Essa cliente, ela chegou no meu salão, loira há muitos anos, e ela queria fazer uma mudança, tá? Porém, ela queria uma mudança que não fosse assim tão radical como você sair de um loiro e ir para um ruivo, ir para um vermelho ou ir para um mais escuro. E o que ela chegou para mim falando? A gente escuta muito isso dentro do salão, né? Wanda, eu quero fazer um loiro pêssego. Não sei se ela falou loiro pêssego ou loiro morango. Foi um trem assim que ela falou comigo. Eu acho que foi loiro pêssego. Qual que é a anamnese desse cabelo? Eu falei assim, não, então vamos lá. Analisando esse cabelo de um contexto aí, de uma forma geral. A altura de tom desse cabelo é 6. Embora na foto não pareça ser 6, por quê? O comprimento está muito claro. Então, como o comprimento está muito claro, automaticamente o fundo parece que está mais escuro. Mas analisando esse cabelo de pertinho, ele é um 6, tá? A altura de tom cosmética, do comprimento aí, as mechas dela estavam numa altura de 9, 10. Tinha algumas mechas que estavam 9, outras mechas estavam bem claras, num tom de 10. O desejo da cliente, ela queria fazer abertura de raiz, né? Mudar a cor natural da raiz, agora está se fazendo muita abertura de tom, deixando o fundo dela numa altura de loiro mel, porque o sonho dela, essa cliente quer ser ruiva, mas ainda não está preparada para ser ruiva. Com mechas, loiro bronze, que é esse loiro pêssego aí que eles chegam mostrando para a gente, que na verdade chama-se loiro bronze. Característica do fio e espessura média desse cabelo. Pode passar o próximo slide, Jéssica. Esse foi o resultado do cabelo. Qual foi o processo que eu usei? A gente cortou também um pouco esse cabelo aí, tá? Ela queria fazer um corte também, nós cortamos um pouco. Qual que foi o processo desse cabelo aí? Primeira coisa, eu precisava criar novas mechas, porque se eu fizesse apenas a coloração, vocês concordam comigo que o fundo dela e o comprimento ia ficar um pouco discrepante, porque as mechas estavam muito longe da raiz? Então, eu precisei de criar um pouco de mechas no fundo que estava escuro. Eu precisei devolver pigmento na onde que estava muito claro, tá? Que eu fiz a repigmentação aí para o tom na altura de 7, 8. O cabelo, lembrando que o cabelo estava na altura de 9, 10. Eu trouxe esse cabelo com a altura de 7, 8. Abri o tom natural do cabelo na altura de 7, com coloração, não foi com descoloração. Eu só fiz as mechas com descoloração, mas na hora de abrir tudo foi com coloração. Tonalizar as mechas igualando os tons sobre tom. Tem o vídeo também do processo desse cabelo que vai ser passado no final da aula, tá? Desculpa. Criação de mechas na altura de 8, 9. Eu não precisava descolorir esse cabelo na altura de 9, 10, como ele estava. Na altura de 8, 9 era o suficiente, porque era o fundo de comprimento que eu queria trabalhar. A repigmentação que eu usei para fazer aí no comprimento, mix tom 0,34 mais água morna. Quando eu fiz essa repigmentação, eu não enxaguei esse cabelo, tá, gente? Eu peguei o 0,34 com água morna, apliquei nesse comprimento todo que estava loiro, e aí deixei agir uns 15 minutos. Depois eu já comecei a fazer a aplicação da coloração. Sempre quando vocês vão fazer uma mudança dessa, vocês começam a trabalhar ponta, meio e, por último, raiz, tá, gente? Nossa raiz é quente, nossa raiz se revela com muita facilidade. Então, nem sempre a gente precisa deixar agir na raiz a coloração aí 40 minutos, às vezes 25 minutos já é o suficiente para revelar o tom da raiz. Então, tenha essa maldade também dentro do salão de vocês. Coloração do comprimento e pontas, eu usei 7,3. Ela não queria um cabelo nessa altura, de loiro mel. 7,3. Mais a 8,4. Novamente 8,4. Entrando aí para mim ter toda uma fixação de tom. A 8,4 entrou aí apenas para fixar esse tom no cabelo, porque o cabelo estava muito claro, mesmo fazendo a repigmentação. Se eu não entro com 8,4 nesse cabelo, quando essa cliente lavasse esse cabelo 2 vezes, ele ia estar todo desbotado. Então, a gente precisa ligar esse raciocínio aí também. 9,43, OX de 15 volumes e pausa de 40 minutos. Por que eu trabalhei apenas com 15 volumes nesse comprimento, ao invés de 30, igual eu mostrei o outro cabelo?
Porque praticamente esse comprimento dela estava todo loiro, estava todo descolorido. O cabelo dela estava numa altura de 6 natural, então aquele fundinho que ainda restou ali estava numa altura de 6. Eu só queria levar esse cabelo para uma altura de 7. Então, para que eu iria trabalhar com água oxigenada volume 30? Não faz sentido, né? Na raiz, eu trabalhei com a 7.0. Por que eu trabalhei com a 7.0 na raiz? O fundo de clareamento dela já era muito... O 6 dela era aquele 6 clarinho, quase 7 mesmo. E eu queria trazer esse cabelo para um 7.3, um 7.34 ali na raiz. Então, eu trabalhei com 7.0 mais a 9.43, OX de 15 volumes e pausa de 25 minutos na raiz. No comprimento foram 40 minutos, na raiz 25 minutos, tá? Tratamento para finalizar foi a linha Nanoforce, que eu sempre gosto de trabalhar para finalizar mechas aqui no salão, ou com Nanoforce ou com Fission. Eu acho que essas duas linhas entregam um resultado aí para a gente essencial no processo de descoloração. Nós sabemos que quando nós trabalhamos com uma descoloração, nós estamos trabalhando com uma estrutura capilar. A gente modifica a estrutura capilar. Então, a gente precisa ter uma linha eficiente e eficaz para a gente entregar um cabelo saudável, tá? Vamos passar para o próximo. Aí eu trouxe também, olha, eu trouxe para vocês aí 3 tons de ruivo, 2 tons de marrom, moreno iluminado bem escuro. Trouxe para vocês 3 tons de ruivos em cores totalmente diferentes. Vocês vão ver no vídeo. Um ruivo bem mais avermelhado, depois um ruivo médio tradicional, depois um ruivo clarinho, que as pessoas estão usando muito esses tons de ruivo clarinho aí, que é o famoso loiro bronze, tá? Agora eu vou trazer para vocês 2 tons de cabelos loiros diferentes. Esse cabelo aqui, a gente vai mostrar o vídeo dele depois. O que tinha nesse cabelo? Qual que foi o processo desse cabelo? Eu falo para vocês o que tinha e mostro como que esse cabelo estava, tá? Esse cabelo estava com um excesso de cor no comprimento, tinha algumas manchas nesse cabelo, então eu precisei devolver fundo, criar novas mechas e aí depois o resultado final. Descoloração, pó descolorante, luxo blonde, Teraplex, OX de 15 volumes, por quê? A altura desse cabelo é numa altura de 7. Então, não faz sentido eu trabalhar com OX alta num cabelo que é fino e está numa altura de 7, tá? Devolução de fundo natural. Trabalhei para devolver contraste nesse cabelo com a 7.0 mais a 8.73. Lembrando que se esse cabelo estava numa altura de 7, eu deveria devolver o 7. Mas a 8.73 foi para fixação de tom, tá? Só um minutinho, pessoal. Eu acho que a Amanda caiu. Senti. Ela já está entrando de novo, pessoal. Só um minutinho. Amanda, pode ligar seu microfone novamente. Pronto. Isso, Pessoal, perfeito. desculpa por isso, tá? Então, como eu estava falando aí sobre esse cabelo, né? Qual que era a minha intenção desse cabelo? Era tirar as marcas. Não é esse, não, Jéssica, é o próximo. Era tirar as marcações que esse cabelo tinha, o excesso de loiro que estava na ponta, trazer um pouco mais de naturalidade. Então, eu trabalhei aí com pó descolorante branco, mais água oxigenada, volume 15, porque esse cabelo é um loiro médio, na altura de 7, fino. Para fazer o esfumado desse cabelo, trabalhei com 6 e 7 tonalizante, água oxigenada volume 5, tonalização, eu tonalizei esse cabelo apenas com 10.0 e foi o suficiente para revelar um loiro pérola lindo que vocês vão ver no vídeo. O outro cabelo, já trouxe um cabelo aí com uma base diferente, acabei de mostrar um cabelo com uma base 7, agora eu vou mostrar para vocês um cabelo claro que foi feito numa base 5.
Altura do tom do cabelo natural, castanho claro, mechas comprimento, altura de 8, 9. Características do fio. Lembra que eu falei com vocês que quando a gente está aí, quando a gente está com um cabelo na altura de tom natural, 4, 5, se eu quero entregar um cabelo 9, eu não preciso descolorir esse cabelo até 9, eu posso trabalhar com esse cabelo até no 8 clarinho, que já é o suficiente para mim conseguir entregar um cabelo claro. Então, por que eu coloquei aí mechas comprimento altura de tom 8 e 9? Porque normalmente o contorno a gente faz mais claro. Então, o contorno desse cabelo eu tirei na altura de 9 e o restante do cabelo foi numa altura de 8. E quando esse cabelo misturou, se revelou aí, né, num tom de loiro clarinho, tá? Características, espessura do fio média, desejo da cliente um louro dourado pérola, processo aí de descoloração, esfumado de raiz 6.1. Por que foi o 6.1? Porque a base dessa cliente era 5. Então, essa base, normalmente, ela revela um pouquinho mais quente, a 6.1 aí, para a gente conseguir neutralizar esse tom quente que é revelado na raiz. Tonalização do comprimento 10.3, mais a água oxigenada volume 5, que vocês vão ver no vídeo aí o processo desse cabelo também. Então é isso, galera. Olha, o conhecimento liberta e a educação aperfeiçoa a sabedoria. Vamos aos vídeos para vocês conseguirem compreender tudo que eu mostrei para vocês e a gente discutir sobre esses resultados aí no nosso tempinho de perguntas. Jéssica, vamos mostrar os vídeos então? Vamos sim, só um minutinho, pessoal. O primeiro vídeo que eu preciso mostrar. Pessoal, enquanto a Jéssica vai se organizando os vídeos lá, se vocês tiverem alguma pergunta para mandar aí para mim, eu já posso ir respondendo vocês para a gente agilizar, tá? Vou liberar o microfone aqui, pessoal, enquanto eu verifico aqui os vídeos da Wanda, tá? Aí, vocês quiserem fazer alguma pergunta, fique à vontade. Microfone liberado. Oi, Wanda, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? É Priscila aqui de Santa Catarina. Deixa eu te perguntar. Os Sim, exemplos que você deu ali de cores, o Oséias já me respondeu ali que é uma variação de tonalizantes e colorações, né? São exemplos sim. ali que você deu. Normalmente você utiliza o X de 10 para conduzir essas neutralizações? Depende muito do resultado que eu quero, porque tem cabelo que às vezes Você tá falando de tonalização só ou de esfumado? Não, na tonalização ali. Na hora de Os tonalização, exemplos. depende. Depende. Às vezes eu Uhum. trabalho com 5, às vezes eu trabalho Sim. com 10, se esse cabelo estiver um pouco mais oxidado, ou ainda, dependendo do cabelo, até com 15 volumes a gente consegue trabalhar, tá? Uhum. Tá ok. Obrigada, viu, Wanda? Nada. Mais alguma Vou pergunta, conseguir gente? aqui, pessoal. Só um Conseguiu? minuto. Só vou compartilhar a tela já. Vai dar um pouquinho de eco, porque eu estou em 2 notebooks. Já preciso me ausentar. Agradecida por compartilhar isso com também. Bom descanso. Obrigada, Renato. Ô, gente, é, com relação à pergunta que A Priscila fez. ela tinha feito, com relação à pergunta que ela tinha feito sobre os OX, geralmente uma regra que é bem tranquila para trabalhar é o seguinte: para fazer morenas iluminadas, tons mais baixos, o ideal é que você use um OX um pouco mais alto, não trabalhe com Sim. 5 Ok. 10, 15 volumes para ter uma fixação melhor nesses tons. Para tons mais claros, trabalhar com oxidantes mais baixos é melhor para você fazer uma fixação suave e a neutralização desses tons. E não ter abertura de fundo, tá? Então, dessa forma, a gente trabalha sempre trabalhando essas variações de oxidação. Ah, Oséias, obrigada. Vamos voltar para o primeiro cabelo, Jéssica?
Para mim aqui tá passando, eu acho que para vocês está um pouquinho mais devagar, né? Eu vou até Não, colocar onde você quer que apareça, tá bom, Wanda? Tá. a noiva. Ela atrás. Pode ir que eu tô te acompanhando. Esse cabelo aí. Volta. Volta o outro. Acho que é de antes. É lá na frente. É, esse cabelo aí eu mostrei só o resultado. Tô mostrando aí o resultado pro pessoal. Mas deu para ver a cor nitidamente. Acho que a gente pode pular para os próximos vídeos, porque como eles são maiores, para ter tempo do pessoal ver esse cabelo. Você tá sem som? Consegue passar com áudio, Jéssica? Tá dando para ouvir agora? Não, não. Tá. Não ter uma coloração que sai na rua e todo mundo sabe que ela fez. Eu decidi criar um ponto de luz de alguma maneira. Então, assim, no processo de coloração, vamos jogar a cor, ela teve sabe? Sai na rua e as pessoas me identificam. O cabelo está muito mais, mas ela não consegue identificar. Isso que eu vou trazer para estudos clareamento que eu tirei com a cabelo dela. Para o resultado que eu quero, eu criei algumas mechas. Por quê? Quando eu realmente vou fazer a cor desejada por ela, a gente vai ter um jogo de tom sobre tom. Quando vai ter umas nuances, vão sobre as demais. E sempre, qual é o tom que eu quero para ela? As condições totais para fazer a conta é 7,3, 8,4, 6,34. No comprimento de nós, outros quartos tinha vou usar. E eu porém, mais natural. Como eu faço o processo de coloração, sempre preservando a raiz, e aí depois eu trabalho com a raiz. Então, depois a gente... É a reação dos clientes normalmente. E esse foi o resultado do cabelo. Vocês observam aí que a raiz desse cabelo eu deixei mais escura, né? E o comprimento aí, esses reflexos das mechas que eu criei, da cor que estava mais clara, que eu acho que é o que deixa um cabelo bonito. Sempre quando eu falo que a gente trabalha com colorimetria dentro do salão, quando nós falamos que nós somos um especialista em colorimetria, eu acho que nós precisamos de entregar cabelos sofisticados, cabelos com cores que as nossas clientes saem na rua e todo mundo para perguntar como que foi feito e elas não sabem explicar. Eu acho que é isso, esse é o segredo de quem realmente é um especialista em colorimetria, é fazer trabalhos personalizados e sofisticados. Agora nós podemos mostrar, Jéssica, o outro cabelo tá não na frente. Aí passa, é sobre esse cabelo aí, isso, esse vídeo. Como eu falei com vocês, eu criei mechas onde esse cabelo estava escuro. Esse foi o resultado aí desse cabelo. Ela vai fazer uma correção
Embora a Isabela tenha o cabelo claro, ela deve estar manchado, umas mechas bem marcadas. Tem algumas regiões que são mais loiras do que as outras. O cabelo roscado. Então, você não perde a proteção do corpo, não dá para pegar o cabelo. Nesse cabelo aí, eu acho que a coisa mais importante de vocês observarem é como eu faço a devolução de contraste no cabelo, que muitas pessoas têm dificuldade. 873 e o pontinho 033, eu preciso segurar essa pigmentação no cabelo com a água tirada do volume. Vocês podem ver, a pista está bem marcada. Eu vou começar aplicando o início dessa mecha. Vou criar um degradê do dedo e trazer na parte dessas mechas. Pessoal, e todas as vezes que sobrar eu vou fazer esse processo de correção de cor. Com isso, eu vou conseguir tirar uma marcação e trazer naturalidade. Quando eu estou fazendo inversas, eu aplico apenas onde o cabelo está marcado. Eu não deixo esse tonalizante na ponta. Por quê? Eu quero uma explosão de cor nessa primeira ponta, ela já está clara. Então, eu quero apenas uma marcação antes de ver. Está marcada na vida da primeira, mas uma explosão de cor. Pessoal, é interessado que o cabelo da Isabela está fazendo cor que eu vou dizer que você mais cedo. A intenção é essa eu mostro para vocês como foi que fez essa apresentação. Então, essa naturalidade desse país, eu vou dizer, eu vou ter algumas características. Olha, eu acho que ela está bem marcada, super natural, assim, é meio bom, né? Ele tem a profundidade desse cabelo. É o que eu expliquei para vocês, né? Às vezes, o que está deixando a cor de um cabelo feio, que não está revelando bonito, às vezes é falta de contraste. Então, nós precisamos fazer isso nos cabelos, principalmente aquelas clientes que vai fazendo loiro, 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 loiro. Chega uma hora que se a gente não devolver contraste para esse cabelo, a cor realmente fica pesada e aí a cliente começa a ficar insatisfeita. Às vezes não pela cor, mas às vezes pelo excesso de cor. Agora nós podemos mostrar o último cabelo aí. Esse cabelo, que foi um vídeo bem rápido. Essas primeiras mechas aí foram mechas que eu mesma fiz. Esse cabelo sempre fui eu que trabalhei com ele. E da primeira vez a gente deixou um tom de loiro, um tom de loiro doce de leite, um loiro mais escurinho. E depois ela quis clarear um pouco mais. O que eu queria mostrar para vocês nesse cabelo foi que, realmente, quando um cabelo está na altura de um 5, você quer entregar 9, não precisa descolorir esse cabelo até 9, no 8 já é o suficiente. Lembrando que é o 8 clarinho, não é o loiro com presença de... Não é o 8 com presença de muito amarelo ou laranjado, é aquele 8 bem claro, já é o suficiente para a gente entregar tons de cabelos claros, tá? Nós sempre precisamos, na hora de criar a cor, contar com a cor natural da cliente. Bom, esses foram os vídeos das transformações. Eu espero que vocês tenham compreendido aí, entendido um pouco sobre esse mundo da cor, né? Que esse mundo é tão encantador. Como eu falei no início da outra, eu acho que a gente tem o poder nas nossas mãos de transformar cabelos em verdadeiras obras de artes. E eu espero que vocês aproveitem bastante esse material e levem também essas transformações para dentro. Catarina, que legal. Isso. O meu marido é distribuidor aqui da região, de uma parte aqui, e eu sou técnica da marca, já fiz muito que legal. workshop,
Mas eu sou mais forte assim na parte de alisamento. Nos tons de. Principalmente nos tons de moreno iluminado, que se faz muito, né? O Sim. que é esse bronzeamento? Porque as pessoas inventam nomes para deixar mais bonito na hora de vender um trabalho. O que nós precisamos compreender? Do que se trata esse bronzeamento? Esse bronzeamento se trata de a gente abrir um ou dois tonzinhos desse cabelo natural para, na hora de criar a cor refletir mais bonita. É muito bonito fazer isso. Por exemplo, se você pega um cabelo que eu estava falando, os cabelos mais difíceis da gente trabalhar, principalmente aqui em Minas Gerais, são os cabelos na altura de 4, 5. Aí vocês trabalham com muito cabelo na altura de 6, né? Sim. O que a gente faz nesse cabelo? Primeiro, você aplica uma coloração para você fazer uma abertura natural. Não é aquela abertura igual eu mostrei aí, que transforma totalmente um fundo de um cabelo. Mas é aquela abertura natural, só para revelar um fundo quentinho, porque às vezes o fundo do cabelo é tão frio que quando a gente vai entregar essas cores nos tons de marrons, não fica bonito, não revela aquela cor desejada. Então, o que nós estamos fazendo muito nesse mundo aí da mudança das cores? A gente pega esse cabelo, lava esse cabelo, molha, tem que ser com o cabelo molhado para não correr o risco de manchar. E a gente faz uma descoloração natural. Primeiro a gente aplica no comprimento desse cabelo todo, emociona a coloração nesse cabelo todo, depois aplica rapidinho ali, só uns 10 minutinhos na raiz, para a gente esquentar um pouquinho esse cabelo, para na hora de criar as mechas e na hora de entregar o resultado final, esse cabelo se revela por inteiro marrom, mesmo com um fundo mais escuro, mas ainda assim aquele fundo é um pouquinho quente, mesmo que seja nas alturas dos castanhos, mas é um castanho mais quente e por cima a cor. Como que você pode fazer isso? Com a 9,89 é uma cor muito legal de se fazer isso, tá? É bem rápido. Lava o cabelo do cliente, começa aplicando no comprimento, emociona, você não pode parar de emocionar esse cabelo, e aí depois deixa uns 10 minutinhos ou 15, no máximo, na raiz, emociona esse cabelo todo, lava, seca e começa o processo de mechas. Também... Então, é o famoso que a gente falava, né, um tempo atrás, a decapagem, a limpeza desse fio. Seria isso. Seria como se fosse uma limpeza de pigmentos, né? Só que a limpeza de pigmentos, quando a gente vai fazer, a gente faz com pó descolorante, e agora a gente não está fazendo com pó descolorante mais. Tá fazendo com a coloração. Eu acho menos risco fazer com coloração, já que a gente não quer realmente abrir essa raiz. A gente só quer revelar um fundinho quente ali. Às vezes, abrir um tom, 2 no máximo desse cabelo. Então, se faz com coloração, porque coloração tem o poder de abertura de cabelo, e com água oxigenada com volume um pouco maior, já que o tempo é muito rápido. E se faz com o cabelo molhado. Então, a água oxigenada precisa ser 20, dependendo da espessura do fio, ou 30, tá? Tá. E no caso, isso num cabelo mais natural, né? Mas num cabelo que já tenha coloração. Isso sempre em cabelo natural. Por quê? Coloração não descolore cabelo colorido, que já possui coloração. Essa limpeza de cor em cabelos que já possuem coloração precisa ser feita realmente com pó descolorante. Sim, para fazer essa limpeza. Ou com a 00 também a gente consegue fazer limpeza de cor, mas em cabelo natural, essa abertura natural se faz com coloração e fica muito bonito. Sim. Eu estava nessa dúvida, né? Porque sempre os workshops e cursos que eu já dei, network que eu já fiz, sempre em cima de alisamento, né? Então, e na parte de cronograma, terapia capilar, mas assim, sempre evolui as coisas, né? E agora eu até fui tentar pesquisar um pouco para ver. Eu digo, vou ter que me atualizar nisso aí, porque agora eu que estou dando suporte para o meu marido aqui com as clientes, né? É o que eu digo, para vocês que vocês são distribuidores e você como técnica, mesmo que o forte seu seja alisamento, ainda assim vocês precisam ter o conhecimento sobre a colorimetria para vocês conseguir
socorrer esse cliente no salão de beleza. Sim, Isso é uma obrigação dos distribuidores fazer? Não, isso não é uma obrigação dos distribuidores fazer. Eu sempre falo que o profissional ele tem que estudar, ele tem que saber o que ele vai fazer no salão de beleza e recorrer aos distribuidores apenas para compra de produtos. Mas na prática a gente sabe que não é assim que funciona. não é Às assim. vezes o cara liga para você, qual cor que você tem aí que vai me entregar esse resultado? Então, assim, você precisa ajudar ele de alguma forma, né? É exatamente isso que está acontecendo aqui. Como é uma linha nova, acontece muito. Como é uma linha nova que meu marido está implantando aqui na região, tu tem uma fórmula, tu tem uma cor pronta para me dizer como é que eu vou fazer, sabe? Aí vieram com esse mocha mousse, essa técnica aí, eu fui procurar, tá? É chocolate, né? Mas aí agora... Isso, o Oséias está até mandando aqui no chat sobre o que é o mocha mousse, do que se trata e algumas receitas aí também de cores. Ai, que bom. Isso aí, ele é assim, né? Ele é rapidinho, o Oséias é rapidinho. Mas é como ele descreveu aqui no chat, né? Que o mocha mousse, na verdade, o mocha mousse, ele não é os castanhos com cores chapadas, né? São os castanhos com essas cores difusas aí. Isso, com essas cores. Inclusive, uma pergunta dela foi para fazer o bronzeamento da cor natural da cliente e como ela chegaria com as nossas colorações na cor caramelo. Sim. Aí, nesse caso, os tons caramelos que nós temos, a gente tem a 7,73, a gente tem a 8,05, a gente tem misturas, por exemplo, de 8,73 com a 7,7. São várias misturas que a gente consegue fazer no caramelo. Por quê? Nós precisamos compreender que caramelo é o quê? Caramelo é uma mistura de marrom com dourado. Sim. Marrom com dourado, exatamente. Mas agora... E agora está bem em alta isso, né? Aqui onde eu moro é uma cidade... Aqui onde a gente está é litoral. A mulherada gosta muito do loiro claro, mas está vindo muito essa pegada agora desses tons mais aqui escuros. No salão eu tenho várias clientes que já são minhas clientes, têm assim 8 anos, 6 anos, que são loiras e que agora optaram por ter esses tons de cabelo. Então eu estou fazendo essa mudança toda. Por quê? Se a gente não acompanha isso, o que a internet entrega, o que está na moda, a gente fica para trás. Aqui está acontecendo bastante disso. O pessoal todo está querendo essa mudança ali, sabe, com as cores, tá? Uma, porque eu acho a questão, o loiro claro mesmo, para ser um loiro bonito, para ser um cabelo bonito, tem que ser muito bem cuidado, né? Sim. E muitas às vezes não querem ter esse cuidado, aí quer ter um cabelo... Aqui a gente vê muito menina de cabelão, tu vai ver a maioria é mega, porque não tem esse cuidado com os loiros. E eu acho que está vindo com tudo aí, esses tons mais escuros, porque com as colorações, né, o cabelo, ele visualmente, ele é um cabelo mais saudável, né? Do que um cabelo loirão. Olha, particularmente se tratando de mulheres brasileiras, de cabelos brasileiros, do nosso clima brasileiro, né? Que nós temos um clima totalmente tropical. Eu, particularmente, embora eu seja muito reconhecida pelos cabelos mais claros, porque na época, lá 10 anos atrás, quando cabelos loiríssimos estavam na moda, eu fiquei bem conhecida aqui em Belo Horizonte com esses loiros, porque, modéstia à parte, eu faço um designer de loiro muito bem feito, mas eu, particularmente, acho mais bonito esses tons de cabelos mais escuros. Com certeza. Traz essa aparência de saudável, de cabelo cuidado, eu acho que combina mais com o tom de pele de mulher brasileira e com o clima do Brasil e ainda com as estruturas capilares. Com certeza, a estrutura capilar nossa aqui, para aquela pessoa que não tem o cuidado, nunca vai ter um loiro bonito, saudável, para aquela que não tem cuidado, né? Isso mesmo. Para o contraste da pele também.
Pro contraste da pele também é importante, porque não é uma que tem uma boa parte de mulheres que não tem esse costume de se maquiar, né, todos os dias. Então, quando o cabelo não tem aquele contraste com ela sem maquiagem, ela muitas vezes se apaga, né? Então, E às vezes ela se olha no espelho e acha que o defeito está no cabelo, né? Mas sim, não é no cabelo, na realidade é no cabelo, né? Através do contraste que ela não está tendo ali. isso. Mas Mas cabe a assim, nós, ó, profissionais, que estamos com todas essas ferramentas, né? E principalmente com o nosso cliente sentado dentro, na nossa cadeira, eu sempre falo que a partir do momento que o cliente entra para dentro do seu salão, toda a autoridade está com você, está nas suas mãos. Então, nós temos esse poder de trazer essa realidade para os nossos clientes, essa conscientização para os nossos clientes. Claro que para algumas pessoas é mais difícil essa aceitação, mas ao longo do tempo, e com conversa, você então tá, mas muito obrigado. obrigada a você. Pessoal, mais alguém tem dúvidas? Essa aula rendeu, hein, gente? Hoje foi bem, são 1 hora e meia de treinamento, olha que chique. A gente só tem que agradecer a Wanda e a todo mundo, né, que participou, aproveitaram bastante. Lembrando que semana que vem nós estaremos em imersão na fábrica, então nós não teremos apresentação de treinamento, né? Os meninos da coordenação técnica e eu estaremos todos lá na fábrica para um evento de quase 300 pessoas. Espero que vocês acompanhem. Quem não estiver lá, acompanhe pelas redes sociais. E Wanda, muito, muito obrigada por todo o conhecimento. Você arrasou. Meninos, eu que agradeço, tá? Muito obrigada por essa oportunidade. Realmente é um assunto que eu gosto de falar bastante. Estou muito feliz por isso e estou aí à disposição, tanto da equipe quanto de qualquer pessoa que estiver disponível e quiser, para a gente evoluir juntos nessa caminhada aí que é encantadora. Qual que é o seu Gente, muito Instagram, Wanda, para você passar para o pessoal? Wanda Gomes. Wanda Gomes, pessoal. Procura ela lá, que ela dá muitas dicas lá no Instagram dela, posta muita foto do cabelo bonito. De vez em quando eu peço ela aqui umas receitinhas. Ela arrasa. Pessoal, Vamos muito juntos. obrigados a todos, tá? boa noite, viu? Obrigadão, Wanda. Você arrasou, viu? Obrigada, você. Boa noite, boa Aprendendo com noite, boa você. noite. Boa noite aí para todos. Fiquem com Oh, Deus também. Obrigada. Beijo, pessoal. Aí amanhã a gente envia para vocês a aula. Beijos.